Então, recentemente eu ouvi uma entrevista que fala que a soja brasileira tem 10% mais proteína que a soja americana e a chinesa, né? Eu até perguntei para especialistas, perguntei até para um laboratório, né, que faz análise microbiológica, e ele disse que não tinha essa tabulação, né, se realmente tem esse comparativo de uma melhora nutricional, uma melhora de nitrogênio num solo, né, que já está numa agricultura regenerativa ou ainda está naquela agricultura convencional. Então... Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Luiz Eduardo Caçuia. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Josi? Vamos lá para mais um episódio, falar de futuro, falar de agronegócio. Isso aí. E hoje a gente está com um tema muito importante, que é como melhorar a qualidade nutritiva do alimento no Brasil e também, por que não, do mundo, né? E para falar sobre isso, nós temos aqui a nossa convidada especial que eu vou apresentar daqui a pouco e também cumprindo o compromisso aí do Movimento Cultive Futuro, né? De fazer o futuro, os temas mais importantes, baseado em ciência, em cooperação e conexão. Mas antes, vamos agradecer aí os nossos apoiadores vanguarda, aqueles que permitem o podcast acontecer, que são eles, a Fibermax, a Ouro Fino, a Essere e a Biotrop. Muito obrigada, pessoal. Se você quiser conhecer os nossos outros apoiadores que também incentivam e ajudam muito a tudo o que está acontecendo aqui no Cultive Futuro, você pode acessar lá no cultivefuturo.com.br no site, você vai ver todas as nossas ações, beleza? Então agora, sem mais demora, vamos apresentar a nossa convidada especial, ela que é farmacêutica com especializações em bioquímica e indústria pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em microbiologia, parasitologia e patologia pela mesma universidade, especialista em solos e nutrição de plantas pela Exalc e USP, especialista em fisiologia vegetal, nutrição e desenvolvimento de plantas também pela mesma instituição, especialista em qualidade dos alimentos, extensionista em homeopatia na agricultura orgânica pela UEM, homeopata em agrosistemas e concluiu também o Soil Food Web Foundation, que a gente vai saber mais um pouco também, na Escola da Teia Alimentar do Solo, e dedicou seus conhecimentos à saúde humana por 35 anos, sendo colaboradora da Labor Clean em Pinhais, né, empresa de produtos para a saúde, onde foi responsável pela parte técnica, gerente de produção, coordenadora da qualidade e um extenso currículo aqui, né, além de ser filha de produtor rural, que é o senhor Cândido Ideomi Uemura, que é um dos pioneiros na implantação de plantio direto na região de Mauá da Serra, norte do Paraná. Tudo bem, doutora Elisa? Bem, obrigada pelo convite, espero atender as expectativas, né? E essa parte nutricional realmente é uma coisa que me preocupa. Hoje eu estou nesta atividade justamente por se preocupar com a saúde do homem. Como você mesmo falou, 35 anos na saúde humana. Eu estava na parte do diagnóstico de saúde humana. No entanto, cheguei à conclusão de que se a gente não melhorar a parte dos alimentos, a gente nunca vai conseguir atingir, né, uma melhoria na saúde humana. Doutora Elisa, é um prazer grande ter você aqui, porque para mim você é um exemplo de profissional que foi totalmente guiada por propósito, né? E a gente vê que isso é difícil, né? Não que as pessoas não tenham também, elas tenham o propósito de, enfim, sustentar suas famílias, e isso é muito nobre. Mas é muito interessante ver alguém moldando a sua carreira em busca de um objetivo, né? De uma construção de um conhecimento. Antes de eu entrar para a parte mais técnica que a gente vai conversar aqui, você já mencionou um pouco, né? Mas é isso, né? Você começou como farmacêutica e daqui a pouco já foi parar lá no solo. Conta como é que foi assim essa mudança de chave, né? Bom, sou filha de produtor rural. Eu tenho assim imagens do meu pai lá de 1970, né? Não revelando minha idade, mas ele saía cedo, voltava à tarde, sempre se preocupando
vinha as erosões, e a questão do plantio direto foi uma coisa que ele realmente se dedicou, né? Porque eles viram que, na época, não tinha outra saída e viram que o Herbert Bartz estava tendo sucesso com essa... Fazia 2 anos que o Herbert Bartz estava com essa metodologia no Brasil já. E, em 1974, eles decidiram fazer o plantio do trigo no sistema plantio direto. E, assim, tiveram vários desafios, né? A comunidade nipônica de Mauá da Serra, nem todos apoiaram, né? Foi uma minoria. Já, na época, eu acho que eu já tinha uma perninha lá com Yamanaka, né? Que o meu sogro também foi junto com eles, né? Para conhecer a técnica. Então, a família Uemura e Yamanaka foram os pioneiros, né? Em Mauá da Serra em relação a essa tecnologia. Daí fizeram essa implantação e eu tive a sorte de estar indo para Curitiba para estudar. Eu fui para fazer farmácia, mas dentro da farmácia, a farmácia é um curso muito abrangente, né? Temos N horizontes, né? Até uns tempos atrás, ainda quando estava em Curitiba, tinha 79. Hoje deve ter aumentado essa gama, né, de rumos que a gente pode seguir. E quando eu comecei a fazer o mestrado e o doutorado, os meus irmãos sempre foram produtores também, né? E meu irmão Haroldo já estava aqui na Bahia e ele me convidou a participar da questão da multiplicação microbiológica de fungos e bactérias que estava sendo implantada na agricultura, e ele queria o meu apoio como microbiologista. E eu fui, então, aceitei esse desafio durante 10 anos, né? Isso foi em 2014. Não, durante 6 anos eu fazia essa ponte, mesmo ainda estando na empresa que eu trabalhava, eu fazia essa ponte com Mauá da Serra e comecei a desenvolver o projeto de biofábrica. Montei a biofábrica lá em Mauá da Serra, uma área bem pequena, mas que realmente deu para ser um projeto piloto, né, onde eu pude fazer vários experimentos e realmente sentir segurança da metodologia da multiplicação on-farm. Em 2020, resolvi, então, me dedicar ao agro, né? Ainda mantive meu contato com a empresa Laborclean, no entanto, já me dedicando muito mais à parte do agro. Infelizmente, coincidiu uma época em que meu pai ele sempre se dedicou à agricultura e eu vi ele... A fatalidade foi a questão de mal de Parkinson, né? Então, foi um dos motivos também pelo qual eu comecei a me dedicar mais ainda na questão da conexão saúde humana com os alimentos, né? E a produção agrícola. Comecei a estudar Ana Primavera, né? Saúde do solo, saúde da planta, saúde do homem. E em toda essa... Comecei a fazer as especializações na área do agro, né? Nutrição, fisiologia, e eu vi que é um ser vivo. A planta é um ser vivo e precisa ser cultivada como um ser vivo. E nunca me esqueço, né, do professor Bonato falando: nós, homens, se queremos nos proteger da chuva, do vento, nós temos como correr. A planta não tem como correr. Só que ela tem vários mecanismos que ela desenvolve, né, para que ela possa se defender. Então, ela tem uns sistemas de defesa, e isso foi um passo mais adiante para eu poder estar estudando sobre a fisiologia das plantas. Ainda tem muito que aprender, mas é um campo que eu vejo que vamos dizer, é o futuro, né? Entender melhor as plantas para que realmente possamos dar a ela o que ela está precisando nos determinados momentos. Uhum. A gente vê mesmo que é um tema do futuro, tanto por questão de rentabilidade, porque o mercado está buscando, por exemplo, remunerar através da qualidade. Se a gente for pegar as grandes culturas da soja, né, teor de proteína, assim como já é o algodão, né, a fibra do algodão, a qualidade, mas está caminhando um passo além, né? A gente já está percebendo que os alimentos, por conta de uma grande escala na produção, muitas vezes a qualidade vai ficando um pouco de lado, né? Que é natural da forma como foi evoluindo, a forma que deu. Enfim, a gente não está aqui
criticar o processo, até porque a gente faz parte dele, não tem porquê, né? Mas para entender como é que a gente melhora isso, enfim, né? Para a saúde humana no geral. Então, assim, eu queria começar aqui a conversa perguntando quais são esses fatores que você tem identificado que tem reduzido esse valor nutricional dos alimentos cultivados. Eu vejo dois grandes cenários, né, em relação à agricultura. Aquele cenário onde o solo é simplesmente um substrato, onde você coloca tudo ali para que haja produção. E outro cenário, onde eu estou estudando mais, que é essa parte onde você, primeiro de tudo, melhora o solo para, então, cultivar. Que num solo saudável, nós vamos ter a planta saudável. Então, seriam esses dois cenários, né, que eu me enxergo ali no meio do caminho como para essa mudança de chave. Não é uma missão fácil, né? Até porque tem o entendimento cultural, toda essa questão acadêmica, né? Então, até parabéns pelo objetivo pelo qual vocês estão buscando, né? Trazer da academia e levar ao campo, né? Então, nós, consultores, no meio do caminho, qual o papel, né, que nós temos que ter, principalmente nessa parte de difundir o conhecimento, levar o conhecimento ao campo, né, para melhorar essa questão nutricional. Então, tratar o solo como um ser vivo, de fato, doutora Elisa? Sim, o solo é um ser vivo, né? Ele um solo vivo, ele é composto primeiro de tudo, pelos micro-organismos, são os precursores da vida na Terra, né? A partir do momento da existência de micro-organismos no solo, fazendo toda a dinâmica do solo, né? Hoje eu estou trabalhando com a questão do programa Yamakawa. O que seria o programa Yamakawa, né? O professor Yamakawa, ele se baseou na questão de que, quando houve esse ambiente propício para a planta se desenvolver, era o cenário da época, né? Então, não tinha muitos gases tóxicos, não tinha muitos micro-organismos, não tinha oxigênio, né? Então, a bactéria que ele se baseou foi na bactéria fotossintética, aquela bactéria com a capacidade de fazer fotossíntese, isto é, assimilar o gás carbônico, outros gases tóxicos e usar esses como fonte de nutriente. Então, carbono, H2S, né? E o próprio nitrogênio, né? O ar que nós respiramos, 78% é de nitrogênio. Então, um dos princípios fundamentais do programa Yamakawa não é só a fotossíntese, a assimilação de carbono, e sim a assimilação do nitrogênio do ar. E são os micro-organismos em simbiose com as plantas que têm essa capacidade, né? Uma planta sozinha não consegue, o micro-organismo também, ele pode até fixar, mas se não tiver a planta para que dê continuidade a essa proteína, não haverá esse ciclo. Então, dentro do ecossistema, o que acontece? Nós somos meros consumidores. No solo, nós temos os decompositores. Então, ele decompõe toda essa matéria orgânica e disponibiliza para as plantas para que, então, ela faça a produção do alimento. E isso é cíclico, né? E a questão do programa Yamakawa, ele fala também que o solo tem memória. Então, primeiro de tudo, foi desenvolvido para descompactar o solo, mas, na verdade, foi uma prática para a gente revitalizar este solo. Um solo compactado é um solo sem vida. Não tem organismos vivos, não tem oxigênio, não tem nutrientes estando disponíveis para as plantas. Então, é esse gatilho que acontece quando nós fazemos, primeiro de tudo, essa aplicação do kit dos elementos, né? Que seria a sopa da terra, as bactérias fotossintéticas e leveduras.
A sopa da terra, então, carrega essa memória desse solo para que ele retorne à vida. As bactérias fotossintéticas, então, com essa capacidade múltipla de fixação de carbono, né, ela tem a capacidade de fixação de nitrogênio, disponibilização de fósforo, consumo de H2S. E, havendo essa revitalização, a multiplicação de micro-organismos, né, aeróbicos, que a grande maioria dos micro-organismos do solo, eles são aeróbicos, eles precisam de oxigênio, e eles ficam ali na rizosfera, que é a parte de contato entre o solo e a planta. E ali elas estão, então, em cooperação, né, com as plantas, fazendo essa interação e disponibilizando os nutrientes do solo para a planta. É uma curiosidade, assim, né? Até então, tinha muito essa ideia mesmo de solo como substrato, né? Em que você pudesse colocar ali a parte química e que a planta simplesmente daria conta ali de ela, por ela mesma, fazer a seleção do que ela precisa na parte química e tudo mais. E depois a ciência foi evoluindo, entendendo que existem, né? De fato, a importância dos micro-organismos fazer essa relação. Existem alguns micro-organismos dentro da planta também que faz esse trabalho ou fica mesmo só na rizosfera? E por que o alimento, quando é feito, né, produzido só como um solo substrato, ele tem um sabor tão diferente de quando ele é cultivado num solo mais rico, assim? O que exatamente faz com que ele tenha esse sabor? Então, a questão de solo, né? O solo do Brasil, ele é um solo que a gente fala intemperizado, né? Já é um solo velho. E muitos não acreditam, então, de que essa técnica ela possa ser introduzida ao Brasil por este motivo, né? Hoje nós temos a questão da remineralização de solo, né, que é trazer os remineralizadores de um local e pulverizar naquela área de cultivo. Voltando à questão, por que o sabor é melhor, né? Porque num solo saudável, todos os elementos estão disponíveis naquele solo, né? Agora, quando você faz a questão somente da aplicação do adubo, que seria o NPK, do calcário, que seria cálcio magnésio, você não está trazendo todos os elementos que a planta precisa para fazer para fechar esse ciclo, né? Porque quando a gente fala da pirâmide da saúde da planta, ela se inicia com fotossíntese, depois nós temos a proteossíntese, né, que seria a formação de proteínas. Em seguida, nós temos a formação de lipídios, né? E nessa formação de lipídios, ela vai formar, então, a cera, a capa protetora. E, por fim, nós temos os metabólitos, a produção dos metabólitos. Então, a planta passando por todos esses estágios, né, de formação, ela consegue fazer essa produção dos metabólitos e também de todos os nutrientes, né, que sejam vitaminas, hormônios, né? Os sais minerais são assimilados de uma forma completa. Assim, nós temos, então, E um outro fato também que o programa Yamacau aborda é que quando você rompe essa camada de compactação, você atinge o subsolo. E no subsolo, então, estão esses nutrientes, né, que estão lá, né, disponíveis, quer dizer, estão lá, mas não estão disponíveis porque a raiz da planta não consegue atingi-los, né? E a partir do momento que você tem um bom enraizamento, que a raiz é a boca da planta. Então, é pela raiz que ocorre essa assimilação desses nutrientes, né? E vai levar para a parte aérea da folha vai para o grão ou a fruta, né? Por que é mais saboroso? Justamente pelo fato de toda essa, vamos dizer, a tabela periódica estar disponível para ela e ela, então, consegue completar o seu ciclo de formação daquilo que ela se dispõe, né? Então, fala lá, o repolho tem lá X%
X% de vitamina B e tal. Mas se ela não for cultivada num solo saudável, infelizmente ela não vai ter essa quantidade que se diz, né, no rótulo do repolho. É porque, assim, também essa ideia da gente ter estudado os nutrientes como essenciais e categorizado, né? Só esses aqui são os essenciais. Também limita um pouco esse entendimento, né? O que você diz sobre isso? Porque, assim, se você for pensar bem, existe muito mais elementos que, talvez em quantidades que a gente nem tenha noção de que são necessários para a construção justamente dessa nutrição, mas que não estão ali classificados como essenciais. Então, quando a gente fala de agricultura biológica, tem 2 nutrientes que não estão dentro desses nutrientes essenciais, né? Mas eles são necessários para a planta, que são o silício e o selênio. Hoje nós temos o professor André Reis, né, que trabalha muito essa questão do selênio, né? E o silício, o programa Yamakawa trabalha muito também essa questão da importância do silício. Tanto é que a fonte de nutriente mais importante dentro do programa Yamakawa é a casca do arroz, né? Que é muito rico em silício. Os remineralizadores, eles trazem essa questão do silício também. Então, a agricultura biológica, ela trabalha com esses elementos, né? Principalmente os micronutrientes, né? Que são negligenciados, né? Numa agricultura mais tradicionais. Hoje se fala mais, né? Do boro, da importância do boro em toda essa... Mas daí entra dentro da essencialidade, né? Mas tem outros nutrientes que precisam ser resgatados, né? E muitas vezes não é a questão de aplicar. Então, como a gente está falando da questão do programa Yamakawa, a questão da revitalização do solo, num solo saudável, nós temos 50% dos micro-organismos, eles são cicladores dos nutrientes daquela matéria orgânica, né? Tanto é que o alimento do programa Yamakawa é matéria orgânica. A matéria orgânica, ela é dada para os alimentos, faz essa ciclagem dos nutrientes. Dentro disso, tem a multiplicação dos fixadores de nitrogênio, que contemplam em torno de 6%, né, dos micro-organismos de um solo saudável, são fixadores de nitrogênio. A ciência estuda muito a questão dos rizóbios, né, mas risóbio é uma delas, né? Temos N outros micro-organismos com essa propriedade. Falando dessa vida invisível, né, doutora Elisa, se a gente for pegar vamos pensar uma porção de terra, né, uma quantidade de terra hoje aí, do nosso cerrado brasileiro, né, quantas formas de vida tem ali que a maioria das vezes, né, nós não temos nem noção da quantidade, né? Por isso que eu falo que é a vida invisível. A doutora tem um número médio que você pode nos trazer? São muitos. São bilhões, né? São bilhões de micro-organismos. A ciência hoje, ela conhece 1%, né, dos micro-organismos de solo e... Somente 1%. E que nós conseguimos multiplicá-la a nível de uma biofábrica para reincorporar novamente, né? Mas a gente precisa ter equilíbrio, harmonia, né? Perfeito. Entre eles, para que realmente... É a mesma coisa dos minerais, né? Se eu tenho fósforo em excesso, o boro já não vai ser assimilado... A lei do mínimo, né? A lei do mínimo, né? A lei do mínimo se aplica à lei das bactérias também. Então, não adianta ter muito de um, né? Então, eu vou agora aplicar tricoderma e bacillus subtilis e eu vou estar revitalizando o solo. Não é bem essa a maneira como nós encaramos a agricultura biológica. Existe alguma métrica hoje no Brasil para medir essa qualidade nutricional que está sendo acompanhada ou não? Está muito disperso ainda. Recentemente eu ouvi uma entrevista que fala que a soja brasileira tem 10% mais proteína que a soja americana e a chinesa, né? Eu até perguntei para especialistas, perguntei até para um laboratório, né, que faz análise microbiológica, e ele disse que não tinha essa tabulação, né, se realmente tem esse comparativo de uma melhora nutricional, uma melhora de nitrogênio num solo, né, que já está numa agricultura regenerativa ou ainda está naquela agricultura convencional. Então, a gente ainda precisa melhorar muito nessa parte de análise bromatológica, né, para realmente ter essa convicção, né, de que o que a gente tem é de algumas publicações científicas que mostram, né, que uma agricultura orgânica traz X% de nutrientes, uma agricultura convencional
traz Y e uma agricultura regenerativa, o que eu falo, né, de diferença entre orgânica, convencional e regenerativa, né? A agricultura regenerativa, ela não está dentro de uma lei, né? Ela está dentro das práticas que o agricultor pode adotar, sempre levando em consideração a saúde do solo. E, como dizia a homeopata dos meus filhos, né? Na hora da crise, você tem que dar o anti, né? Tem que dar o SIDA. E depois você adota as ações para que o organismo recomponha para retornar à saúde. Então, essa tua pergunta, infelizmente, ainda a gente não tem um laboratório especializado que diga, né? Tudo está muito ainda a nível de artigo científico. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio é um oferecimento da SoloBio. Na SoloBio, acreditamos que o futuro do agro está na integração entre eficiência, inovação e responsabilidade. Por isso, desenvolvemos um ecossistema completo de soluções para a produção de bioinsumos na fazenda, com estruturas próprias, insumos rastreáveis, controle de qualidade e suporte agronômico especializado. E para complementar o manejo, também oferecemos a linha pronta para uso, Grow Now. Mais que produtos, entregamos autonomia, segurança e resultado. SoloBio, liberdade para cultivar o futuro. E você pegou um caminho interessante, né, de falar um pouco sobre as diferenças, né? Na sua visão, explique um pouco mais qual que é essa diferença entre a agricultura orgânica e regenerativa. A agricultura orgânica, ela é baseada em normas, né? Então, existe uma lei que foi publicada que diz que, você pode aplicar isso. Existe uma lista de produtos que estão dentro dessa lei. E a agricultura regenerativa, não. Você vai trabalhar de forma orgânica, no entanto, não baseada na lei. Você vai adotar suas práticas baseado no que a agricultura orgânica fala, no entanto, vamos dizer, na hora dessa crise, poder estar adotando, né, o que o mercado hoje está, né, até por essa diferença, existe o resíduo, né, da agrícola ou não? Quanto que pode ter desse resíduo? Então, essa lei existe. Então, a gente está buscando trabalhar em cima disso, né, não simplesmente do pode, não pode. Na agricultura orgânica, a gente está olhando assim que você substitui o químico pelo biológico, mas que tem que trabalhar melhor essa questão de solo. E na regenerativa, nós trabalhamos essa questão de solo. Até pedir para explicar um pouquinho mais, porque assim, nós como técnicos, a gente sabe que quando você aplica produto químico ali, existe os micro-organismos que também decompõem esse produto. Você já viu algum estudo em relação a isso? Isso digamos assim, para quem está ouvindo agora esse episódio, não é da área. Como é que isso acontece? Isso é seguro? Existe um limite que eles conseguem decompor isso, ou chega realmente num momento em que o produto fez mais efeito do que tem a capacidade de gerir ali, digamos assim? Vou colocar um exemplo, né? Dentro do grupo, né, do programa Yamacau, está o professor Tsuyoshi Yamada. Tsuyoshi Yamada foi, assim, toda a vida dele foi dedicada à questão do glifosato, né? E ele já estava já desistindo. Hoje ele trabalha com a questão da ortomolecular, né, fazendo o tratamento de crianças autistas, porque ele tem depois a gente vai falar um pouco mais dessa questão do microbioma e do cérebro, né? Ele tem essa questão de tratar as crianças com probióticos, né, para realmente haver essa interconexão e melhorar a saúde a vida, né? A qualidade de vida dessas pessoas, sejam autistas, sejam pessoas com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, que são todos problemas neurológicos. Então, existe essa interconexão
entre o microbioma do solo, que vai para o alimento, até acabei não respondendo, né? Se dentro da planta também tem micro-organismos, dentro da planta ela vai estar carregando esses micro-organismos que vão para o alimento, então, e vão para o nosso intestino, né? Então, com o tratamento com o herbicida, com o glifosato, que atua a nível de não formação de 3 aminoácidos, né? A planta vai conseguir vencer porque ela é uma RR modificada, né? Ela consegue resistir. Mas muitos dos micro-organismos do solo também têm essa propriedade da questão da enzima EPS-PS, né? Que o glifosato inibe, né? E então acabam matando esses micro-organismos e acabam não indo para o alimento. Então essa seria, vamos dizer, uma das interconexões. A questão de decompositores. A bactéria fotossintética, ela tem essa capacidade. A espécie que uma das espécies que nós estamos trabalhando é a Rhodopseudomonas palustris, né? Até eu estou escrevendo um TCC, né, que eu estou terminando a especialização em bioinsumos e eu estou estudando melhor ela e ela tem essa capacidade de fazer a decomposição dos xenobióticos do solo. Então, também é uma das coisas, né, que faz com que o solo fique mais sadio, a raiz consiga penetrar mais no solo. Tanto é que, o ano passado, o Dr. Tsuyoshi esteve aqui e o Haroldo Oimura falou para ele, minha lavoura 100% está com pivotante, né? Que uma das coisas que a gente avalia é a questão da pivotante da soja, para dizer se ela está saudável ou não. Interessante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa correlação, né, com a saúde do solo e essas doenças identificadas, né, essas condições. Porque a gente ouve muito hoje que o intestino é o segundo cérebro, né? Então, por que é o segundo cérebro para quem está ouvindo, né? E qual que é o papel, então? É exatamente os mesmos micro-organismos que tem no solo? São os mesmos que estão dentro de nós? Exatamente não, né? Mas, né, parte dos micro-organismos do solo estão no nosso intestino, fazendo daí essa interação microbioma humano, né? No intestino é que tem a assimilação dos nutrientes que nós ingerimos, né? E havendo esses micro-organismos que não têm essa capacidade de produzir, a gente chama de hormônios da felicidade, né? Serotonina, adrenalina, dopamina. E eles é que então dão esse conforto ao cérebro, né? Então, por isso, resumidamente falando, né? Uma interconexão entre o cérebro e o intestino seria essa. E nós somos 10% humano, né? O restante 90% são outros micro-organismos, né, que estão fazendo esse trabalho por nós, né? Então, a questão da proteína. Nós ingerimos o alimento, né, com a finalidade de ingerir uma proteína. Nós não temos a capacidade de fazer essa proteossíntese, né? É a planta em simbiose com o micro-organismo que consegue fazer essa formação da proteína e essa proteína que está vindo para o nosso organismo. Doutora Elisa, o que você tem enxergado Você tem enxergado um avanço, assim, nessa consciência em relação aos produtores rurais? O que você tem visto, assim, quando você explica essa temática dessa forma? Qual que é a aceitação que se tem em relação a esse assunto, que é um assunto delicado, né? Você citou, por exemplo, uma tecnologia que é muito utilizada e que ajuda muito demais na produtividade, a gente não pode negar isso, mas é um assunto que a gente precisa encarar com coragem, né? Para buscar novas alternativas. O que você tem visto em relação a essa temática no campo hoje? Eu vejo um trabalho de formiguinha. Tenho feito várias lives, né? Gravado alguns vídeos, né? E gostaria, então, de estar contribuindo com essa temática junto com vocês. Mas é um trabalho, vamos dizer, é uma mudança, é uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, né? A gente não está falando em aplicar, a gente está falando em fazer com que o solo revitalize, né? E
adotando as práticas. A aplicação dos 3 elementos é que faz toda essa magia? Não. Tem toda uma boa prática que tem que ser adotada, né? Então, a questão de revolvimento mínimo, que são as práticas do plantio direto, revolvimento mínimo, rotação de cultura, porque se eu dou um mesmo alimento, eu planto soja, esse solo vai estar, né, selecionando só as doenças da soja, né, e os micro-organismos que gostam da soja, né? Os outros micro-organismos não estarão ali presentes, daí não vai haver uma completa formação de todos os nutrientes, né? Então, é um trabalho árduo, mas eu vejo que, aos poucos, né, as pessoas vão compreendendo isso. Então, hoje, dentro do grupo, nós temos vários especialistas, né? Tem o Dr. Tsuyoshi, tem o Fábio Roberto Hirai, de Petrolina. Roberto Hirai foi a pessoa que conseguiu implantar metodologias para fazer com que a uva, a manga produzida ali em Petrolina fossem exportados, né? Fazendo a cadeia de frio, desenvolvendo a cadeia de frio. E também, hoje, ele produz a uva somente sem adição de fertilizante nitrogenado, e esses dias ele falou que também não está adicionando o potássio, né? Que é outro elemento que também está sendo explorado do solo, né? E o nosso solo hoje, né, é rico em fósforo, só que esse fósforo está indisponível para a planta. E com essa interação com o microbioma, ele vai ser disponibilizado para a planta e a planta consegue absorver. Nossa, ele está conseguindo produzir, então, sem introdução do fertilizante ali, pelo método Yamakawa mesmo? Método Yamakawa. Olha porque só. daí, toda essa boa prática, né? Ele planta lá o Arax pintoi, que é o amendoim forrageiro. É uma leguminosa e ela faz a fixação do nitrogênio e disponibiliza para a parreira, né? E mesmo em solos como o do Brasil, assim, pobres em fósforo, consegue também fazer sem necessidade de introduzir esse fertilizante ou não? É que nos solos cultivados, né, que a gente vai introduzindo o NPK, né? E o fósforo trabalha junto, né? O fósforo tá nem todo o fósforo que você está aplicando naquele ano de cultivo está sendo disponibilizado para a planta. Grande parte ela fica fixada no solo. Isso tá se acumulando, né? Está se acumulando. Então, com essa interação com o microbioma, esse fósforo se torna solúvel, disponível. Hoje se aplica o Megatherium coriabatai, né? Megatherium com os subtilis, né? Que é o bioma Foz. Mas né? Como que eu falei? É um dos micro-organismos que tem essa propriedade. Mas num solo em equilíbrio, em harmonia, tem muito mais micro-organismos solubilizadores de fósforo. O próprio Fusarium. O Fusarium, ele é solubilizador de fósforo, né? Ele, num solo supressivo, onde os micro-organismos estejam em harmonia, ele está lá disponibilizando fósforo. Agora, em desequilíbrio, quando ele toma conta do pedaço, né? Conforme Antônio Teixeira, a doença é a prevalência de um dos micro-organismos. Quando a gente estuda um pouco assim esses métodos que hoje são considerados alternativos, né, e que com o estudo futuramente eles podem ser usados em larga escala, né, a gente já pensa exatamente isso. Será que é possível aplicar isso em larga escala? Você enxerga que isso já é uma realidade ou ainda precisa de estudo e desenvolvimento? Então, eu tenho tentado trabalhar em larga escala. Tem vários produtores aqui da região oeste que esse ano estão aplicando, alguns ainda em período de experimento, mas já tem produtores que estão aplicando em área toda, né? Mas já são aqueles produtores que já vêm desde lá, né? Um deles é o Haroldo Emura, né, que já vem desde lá de 2014, junto comigo. A gente já vem conversando sobre essa questão da agricultura biológica, participa de outros movimentos, né? Nós participamos também do grupo associado de agricultura sustentável, que é o GAAS, né? Então, o IBA, Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Então, são várias frentes, né, onde a gente tem também acompanhado para
para essa... E bem falado, conta pra gente um pouco sobre a atuação do GAAS, né? Como que ele nasceu, o que ele tem feito de iniciativas para ajudar nessa área. Então, o GAAS, ele nasceu de um grupo de WhatsApp, né? Então, alguns agricultores, né? Até por motivo de força maior, que foi o Rogério Vian, ele estava dentro de um parque e ele não podia mais utilizar agroquímicos. E daí ele teve que, da noite para o dia, buscar uma alternativa. Ele partiu para a questão da agricultura orgânica e assim foi crescendo. Cassiano, daqui da Bahia, ficou sabendo, Rogério Vian, fizeram um movimento aqui na Bahia. Foi crescendo. Hoje é um grupo associado. Semana passada a gente estava até em assembleia com troca de presidentes, né? Então, Rogério Vian ficou, acho que por vários anos, como ele é um produtor rural. E depois entrou o Eduardo Martins. Ele foi presidente do IBAMA, tudo. Então, ele tinha mais essa questão política e nos ajudou muito nessa questão da lei dos bioinsumos, né? E principalmente da multiplicação on-farm. E agora, então, retornou a questão de ser um produtor rural para realmente estar olhando pelos produtores rurais, né? O que os produtores rurais poderiam estar adotando de práticas regenerativas. Este ano tivemos o fórum lá em Sinop, né? Mas, infelizmente, ainda não está tendo uma adesão muito grande. O ano passado nós tivemos, daí por outra federação, né? Daí é o Federação Brasileira de Plantio Direto, mas que três diretores do GAAS são da Federação Brasileira. Então, está tudo muito interconectado, né? Ninguém trabalha sozinho, né? Nós temos que estar antenados com o que com o que outro movimento está fazendo. E o tripé do GAAS é remineralização do solo, bioinsumos e plantas de cobertura. Um dos diferenciais, né, da questão de uma agricultura regenerativa são plantas de cobertura. Então, do que você deixar aquele solo em pousio, aqui na Bahia, que nós temos 6, 7 meses de entre safra, você procurar deixar aquele solo coberto. É difícil, né? Eu vejo quanto os produtores, né, sofrem para isso, né? Principalmente agora. Atrasou em 1 mês o plantio, já vai dificultar essa melhoria, né, da planta de cobertura durante a entre-safra, o desenvolvimento da planta de cobertura. Então, várias frentes estão sendo feitas, né? O Pradella, o Juliane, o Manjabosco, o Haroldo Oimura. Então, são várias frentes que a gente tem acompanhado, que eu vejo que... E também estão, né, buscando o programa Yamakawa para inserir dentro dessa prática para melhorar o solo. Quando iniciou essa trajetória lá, 11 anos atrás, né, 10, 11 anos atrás, 2014, nós estamos falando agora em 2025, teve um avanço, né? Então é um trabalho de formiguinha que vem sendo difundido. E na sua visão, falando de futuro de fato, né, como é que será a agricultura em 2035? Vamos pensar daqui a 10 anos, né? Na sua visão, quais são as tendências, para onde é que caminham, né, os grandes movimentos do nosso setor? É uma pergunta difícil de responder. Ninguém tem a bola de cristal aqui, né? Não, ninguém né? tem a bola de cristal. Mas entendendo esses últimos 10 anos, como foi esse avanço, né, pela sua participação intensa aí no agro, o que você pode prever assim, ou imaginar que possa vir a dar certo? Essa preocupação com o solo, então, a gente já tem 53 anos de Brasil, né? Que em 1972 já se preocupando com o solo, né? Mas naquela época só se preocupava mais com a questão erosão, né? Com o tempo é que a federação ela foi se moldando à necessidade da vida no solo, né? Eu vejo assim, né? Que venho acompanhando a questão da federação de 2019. Agora que eles estão mais assim interagindo com o pessoal do GAAS nessa questão do solo vivo, né? Até então era mais para a questão do plantio direto mesmo, né? Mas essa questão de compactação, essa questão de vida de solo é uma coisa mais recente, mas que com essa união de esforços
a gente tem visto que dia a dia a gente está tendo mais adesões, né? Mais pessoas aderindo a essa... Mas, infelizmente... Não posso falar infelizmente, né? A questão da agricultura tem que trazer renda, né? Então, tem que ter esse jogo de cintura, né? Vamos proteger o solo, mas também precisamos ter a produção. Então, fica bem nesse entremeio e a gente tem que respeitar isso aí, né, do produtor, até onde ele decide investir mais no solo ou investir mais na produção em si. A questão é que aqueles que já estão entendendo mais essa questão de solo, de melhorar o solo, já estão tendo uma melhora de produtividade, né? Eu estou com 3 anos de Bahia e eu consigo enxergar essa diferença, né, entre os... Tem um tempo mínimo, doutora, para a gente iniciar um projeto desse, vamos pensar na fazenda, né? E a gente começar a ter um retorno financeiro? Qual o tempo médio que você imagina? Então, o programa Yamakawa, ele trabalha com a fisiologia da planta, né? Então, num primeiro ano, a planta vai estar gastando muita energia nesse enraizamento, nessa interação com o solo. Num segundo ano, um solo já melhor, ela já vai disponibilizar mais para essa energia para a planta e está dando mais resultado, né? Então, vou te dar exemplos, né? A Dilson Suzuki adotou em 2023, daí ele hoje está entrando para o 3º ano, né? A safra 23, 24, 24, 25, agora 25, 26. Isso. Na 24 e 25 a gente conseguiu ver aumento de produtividade. Já teve uma melhora. Então a gente está apostando que agora em 25, 26 ele realmente... E ele também já vem de uma cultura com menos agroquímicos, né? Já faz 3 anos que ele não aplica fungicida, né? O que ainda está impactando a questão do herbicida e a questão dos fertilizantes solúveis, né? Então são coisas que aos poucos a gente também está trabalhando para essa questão da boa prática para a vida do solo. É um desafio muito grande, porque eu estou lendo um livro também que chama Agricultura Sintrópica, né? E é muito interessante, porque lá fala que realmente, se você souber combinar as espécies e num determinado período de tempo, você consegue plantar, né? Cultivar sem precisar colocar nada de insumos. E essa é uma ideia nova, digamos assim, para o setor, mas é claro que demora anos e anos e anos, né? E a gente sabe que não existe esse tempo na prática, né? Pelo menos por agora. Pode ser que as futuras gerações vão se adaptando aí, já vão conseguindo se antecipar a isso, né? E você concorda que é isso? Assim, essa adaptação de tentar trazer esse sistema da forma mais rápida e mais... de fato, regenerativa, né? Que não impacta tanto no solo, né? Perguntou do gás, né? Na última reunião que teve em Petrolina, o gás até estava falando, né? Que vamos ter que mudar para práticas integrativas, né? Então, recentemente teve o podcast com o Lucas Strassi, né? Achei muito interessante a prática dele. Então, o boi também dentro do sistema, também, né? Ajudando a aumentar essa vida no solo, né? Sim, exatamente. E aí vamos tentar fazer uma imaginação prática, assim, né? Você, um produtor rural, falando em produtor, convidou você para analisar a fazenda dele ali e ele faz aquele bem básico ali, né? Faz o calcário. O que você falaria dele do passo a passo para ele ir fazendo, implementando, né, ano a ano para conseguir essa melhora na qualidade do solo? A gente não tem ainda, assim, vamos dizer, uma receitinha de bolo, né? A gente tá assim, quer adotar a prática, Yamakawa ainda está muito na questão da descompactação biológica de solo, mas com a descompactação biológica, todo o restante vem por trás, né? Então, seria... está aberto, já é um grande passo. Está aberto a fazer essa experiência dentro de sua lavoura, já é um grande passo. Porque daí, como a gente tem o grupo de estudo, a gente vai inserindo aos poucos, né, a informação, a ideia. E é assim, vamos dizer, é uma coisa que tem que ir trabalhando, né? Hoje vamos, então, a fazer a aplicação. Temos que
trabalhar agora entre safra com plano de cobertura. Qual vai ser a plano de cobertura? Aquele que dá maior enraizamento, aquele que tem maior resistência, aquele que vai demandar menos herbicida depois para matar essa braquiária. E assim vai, né? Então, a gente hoje tem um grupo de estudo, né? Este ano, em 2025, a gente está formando também um grupo de assistência técnica, né? Porque não é simplesmente, aplique aqui, daí vamos ver o que vai dar. Não, vamos aplicar, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece, qual foi a dificuldade que você teve, que pode ser a dificuldade do que o outro teve, né? Uma das grandes dificuldades é a questão da umidade mesmo, né? Que para ter toda essa revitalização, precisa ter umidade no ambiente, né? Então, não adianta a gente aplicar o Yamacal ali na época da seca, que não vai dar certo, né? Ele realmente tem que ser aplicado agora, né? Quando começa a chover e tem umidade no solo. Na pesquisa ou faz direto essa consultoria no campo? A gente está trabalhando com a consultoria em campo, né? E dentro dessa consultoria aliar a pesquisa em campo, né? Ver o que está acontecendo em campo mesmo. Porque o programa foi desenvolvido em 2010, é um programa bem recente. E, infelizmente, o ano passado, o professor Yamakawa veio a falecer. Então, com isso, a gente perdeu muita informação. A gente teve acesso, vamos dizer, do básico, né? E a gente está tentando, então, em cima disso, trabalhar, de acordo com o que ele nos ensinou, para ir entendendo, né? E essa parte de entendimento da microbiologia é uma coisa que, dentro desse grupo de estudo, a gente vai trabalhando para que isso aconteça. E eu queria que você comentasse um pouco agora sobre essa formação que você fez, né? Que é Soil Food Web Foundation, da Escola da Teia Alimentar. Conta pra gente o que é um pouco essa escola, né? Qual que é o objetivo e esse curso. Quem fundou essa escola foi a doutora Elaine Ingham, uma norte-americana, né? E também nessa questão de melhoria de solo. O Soil Food Web é um composto orgânico que é preparado de uma forma aeróbica, né? Porque os compostos também têm essa questão aeróbico e anaeróbico. E ela defende muito essa questão da aerobiose. Aliás, vários microbiologistas, né? Ana Primavera, doutora Elaine, o Tomita, eles defendem essa questão aeróbica, né? A questão do Soil Food Web. Então, a gente faz uma compostagem com os resíduos da própria fazenda. Então, palhada, esterco, daí solo da mata, né? Como inóculo, e faz a compostagem, tem que ir revolvendo, fazendo revolvimento com o objetivo de, lá no final, nós termos ácidos úmicos e fúvicos e, principalmente, fungos. Por quê? Num solo equilibrado, para a soja, a proporção entre fungos e bactérias deve estar próximo a 1, né? E pelas análises que a gente vem fazendo, ela está bem desproporcional, né? Hoje nós temos muito mais bactérias do que fungos no solo, né? E os fungos são importantíssimos para fazer a degradação de toda essa palhada. Então, não adianta eu colocar lá a braquiária agora, mas se não tiver um ambiente para que essa palhada seja incorporada ao solo, né, na forma de humus, né? Que o humus é o que é a estrutura necessária para fazer toda essa agregação de solo, né? Então, o humus ela se une à argila, né, que é outra partícula do solo, através dos cátions. É a primeira porção que se forma. Depois vem os micro-organismos, né, liberando toda aquela grumosidade, toda aquela cola, formando um microagregado. Os microagregados eles vão se unir, formando um macroagregado, e entre os macroagregados vão ter poros, daí onde vai passar água, vai passar oxigênio, a raiz vai conseguir entrar, né? E assim havendo a descompactação de solo. Luiz, mais alguma dúvida? Aproveitar a doutora aqui, né, para a gente falar também sobre a questão do solo e futuro e tudo mais.
Doutora, se tivesse que eleger um elemento aí, né, dessa parte da microbiologia em si, né, que fosse um super-herói, esse elemento hoje já estudado, já consagrado, que a gente não pudesse abrir mão, qual que seria que você não abre mão de utilizar na prática do dia a dia, que você recomenda para os produtores? Então, o super-herói. Sem milagre, aos poucos e tal. A questão dos cisóbios. Os cisóbios realmente é um micro-organismo que está sendo utilizado, mas poderia ser bem mais utilizado, né, de uma forma racional, né? Então, hoje ele é colocado lá na semente, no tratamento de semente, mas é uma etapa, né? Quando a planta realmente precisa, lá na hora de mandar para o enchimento de grão, já não está tendo mais formação de proteína, porque o rizóbio já morreu, entendeu? Então, hoje a gente está adotando práticas de reinoculação, né, para que realmente esse nódulo esteja ativo e esteja mandando, então, a proteína para a planta. A gente está fazendo em V3 e em V5, né? V5 seria a fase final ali para... Talvez... Eu sei que tem outros, né? Outros que estão recomendando até mais para frente, né? A gente ainda está nessas duas... porque na reinoculação você tem que colocar um volume maior, né? Quando você vai fazer o TS, você pode colocar lá 2 doses, 3 doses, né? Mas numa reinoculação, pelo menos umas 10 doses em cada aplicação. Isso. Os resultados já estão se mostrando... Já estão se mostrando positivos. Nessa última safra, a gente conseguiu enxergar nódulos ativos lá no R7, né? Então, já na fase quase a soja já está alourando, ela ainda está o nódulo ativo ali. Uhum. E na sua visão, falando agora sobre a questão de regulamentação, né, e o papel também no governo, de repente, nessa questão de qualidade, né? O que você acredita que o governo ou algum órgão poderia fazer para aproximar essa questão da nutrição com o campo? Que ações, além das que a gente consiga sair, né, do setor e envolver mais a sociedade. O que você imagina que poderia ser feito aí pelo governo ou outra entidade, né? Voltando à questão do gás, é uma coisa que a gente tem se preocupado bastante, né? Porque hoje nós vendemos a soja, mas os produtores de ração estão incorporando outros nutrientes, né? Então, a gente está trabalhando também na questão da regeneração neste ponto, né, de que a soja já vá e não seja simplesmente um volumoso, né, como diz o Eduardo Martins. Uhum. E eu vou aproveitar também para falar de uma polêmica que está rolando na internet. Foi semana passada, teve um vídeo que está bombando bastante, que é uma carnívora contra 30 veganos. Não sei se vocês chegaram a ver. Tá no hype aí que o pessoal fala. E assim, estava se discutindo muito essa questão do papel da carne na nutrição. Se é realmente importante, se é realmente primordial, ou se conseguiria fazer essa nutrição sem a carne. E aí rolou, dentro da discussão ali, a questão da B12, né? Que os veganos têm que suplementar, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é colocada também para o animal, que o animal também não tem, que é o pessoal às vezes não sabe. O que você poderia falar para a gente desse assunto polêmico sobre o papel da carne na nutrição? Se você já estudou alguma coisa em relação a isso? Porque hoje o setor está tão dividido que muitas vezes o pessoal acaba juntando várias pautas dentro de uma caixinha, né? E acha que a gente não quer conversar, que a gente não quer discutir sobre esses assuntos também. Bom, para poder explicar isso para você, eu vou partir do porquê que eu estou nessa questão da regenerativa, né? Porque tudo tem que ter equilíbrio. Tudo em excesso faz mal, né? A gente acabou de falar que aquele fósforo que foi sendo colocado ao longo dos anos, hoje ele está se tornando tóxico para a planta, né? Então, tudo em excesso faz mal. A carne tem suas fontes de nutrientes. Não é simplesmente uma fonte de proteínas, né? Tem o ferro, né? Porque ali vai ter hemoglobina, que é o sangue, né?
No caso do vegano, já não vai ter o ferro, né, do sangue. Vai ter lá o magnésio da clorofila. Mas, então, tem que haver uma harmonia, né? Então, hoje a gente faz suplementação bem por isso, né? Faz uma análise, tá faltando isso no teu organismo, então você vai suplementar. E não é esse o objetivo, né, a gente até fala da nutracêutica, né? Mas para quem, mesmo dentre os nutracêuticos, se não tivesse conhecimento de onde veio esse alimento, né, ele não vai estar carregando todos os elementos, né? Mesmo a vitamina B12, né? Tem pessoas que conseguem desenvolver, né? Que tem a vitamina B12 justamente por essa interação com os micro-organismos, né? Porque vitaminas, hormônios, eles têm essa interação com os micro-organismos, né? O que seria a nutracêutica, Joaquim? A nutracêutica vamos dizer, a farmacêutica é pelos fármacos, né? A nutracêutica é pelos alimentos, né? Então, quais alimentos que você está ingerindo, quais alimentos você deve ingerir para ter os determinados minerais no teu organismo. Tem sempre aquela dica, né? Aquelas, na verdade, as 3 dicas principais ali de vida, assim, doutora. Se tiver 3 livros que impactaram a sua vida, que transformaram realmente assim, a sua trajetória, né? Que você poderia indicar para os nossos parceiros, nossos ouvintes, quais seriam eles? Livro, eu acho meio difícil, né, de falar. Mas esse estudo da Ana Primavesi, né, o estudo da Elaine Ingham, eu vou falar mais de 3. Claro, por favor. Tem os nomes deles? Lembra os nomes? Então, Ana Primavesi foi a que realmente me introduziu essa questão da agricultura biológica. Certo. Depois, com a Elaine Ingham, consegui, né, entender muito mais essa questão da microbiologia do solo, da importância do solo, da vida do solo. Depois, com o professor Celso Tomita, né, que também aprendi... Aliás, eu aprendo muito, né? Ele é um microbiologista brasileiro, né, que ensina muito a gente, e ele está trabalhando com essa questão de regeneração de solo, né? E daí o professor Yamakawa, né, que a gente está procurando difundir os ensinamentos básicos dele, né? Ele chegou a escrever ou porque geralmente esses grandes mestres é o padrão, né? O pessoal escreve por eles, né? Eu acho que é um padrão geral, né? E outro que também eu estudo é o Rudolf Steiner, né? Que é da agricultura biodinâmica, né? Então, ele considera a fazenda como um todo, né? Não é só a planta em si, mas o que o boi está trazendo, né? Não só de nutrientes. E tem outra questão que é a energia, né? Energia que também é um fator bastante importante, né? Tem uns que falam lá de outras, mas a questão se você está bem, você vai produzir bem, né? Agora, se você não está bem, você não vai. A planta também vai sentir, os que estão ao seu redor, né, os seus colaboradores vão sentir. Então, é tudo uma cadeia única, né? O professor Yamakawa falava que nós somos um único, né? Nós estamos dentro de um universo, né? E temos que estar em equilíbrio, em harmonia, para que haja. E baseado nas leis da natureza, né? Então, o que acontece? Ele falava, né? Vai lá e olha o que está acontecendo com a tua planta, né? Mas procure associar o que acontece na natureza, né? Maravilha. Eu acho que essa consciência, né, que está sendo desenvolvida cada vez mais, eu acho que é a virada de chave que resume tudo, né? Que é justamente você entender que tudo é uma coisa só, né? E que as coisas são vivas, apesar de muitas vezes não parecer, como o solo, por exemplo, né? Que as coisas têm vida ali. Então, acho que desse entendimento crucial é que os estudos, né? Enfim, a evolução do setor, da atividade vai acontecer, não é? Agora que você usou o termo consciência, né? Então, o Pedro Cano, ele é o representante oficial do Brasil, né, para a difusão do programa Yamakawa. E ele estabeleceu uma meta. Elisa, nós temos que conscientizar os agricultores, né, a essa produção
agrícola de forma mais biológica. Uma baita aula aí, parabéns pelos estudos, pelo propósito de vida, né, doutora? Como a Josi mencionou no início, quando você trabalha com um propósito, né, com uma vocação de fato ali de mudar o mundo para um lugar melhor, é muito nobre da sua parte. Obrigada pela oportunidade e essa questão de, graças a Deus, conseguir chegar, né, a trabalhar com um propósito, né? Mas eu sempre procurei estudar muito, né? Fui fazer meu doutorado, mestrado, já com meu filho já tinha 8 anos, né? Então, não foi fácil, né? Trabalhando e estudando, fazendo pesquisa. Teve um dia até que eu levei ele como para ajudar para fazer umas coloração de lâmina, né? Que é umas coisas que demoram. Então, acho que são alguns propósitos, algumas coisas. E outra coisa que eu sempre falo é que fui uma pessoa de sorte, eu acho que eu estava preparada para as oportunidades que apareceram na minha frente, né? Então, acho que isso aí que a gente tem que realmente, para poder enxergar a oportunidade, você tem que estar preparada, senão ela vai passar pela tua frente e vai embora. Isso mesmo, exatamente. Então, já fica a dica para você aí também, que está começando a sua carreira, né? Prestar atenção em estar preparado para a oportunidade. Então, para finalizar o episódio, só pedir para você deixar o seu contato, né? Onde o pessoal conhece o seu trabalho, alguma rede social ou uma página, enfim. Bom, hoje eu estou morando em Barreiras, né? Tenho meu Instagram, Elisa Uemura. Procurarem lá por Elisa Uemura. No LinkedIn. No LinkedIn a gente aprende muita coisa, né? Que tem muitos pesquisadores ali que estão publicando excelentes matérias, traduzindo alguns artigos, né? Então, isso realmente nos ajuda bastante. Maravilha. Isso aí. E você aí do outro lado, o que achou desse episódio? Deixa aí sua contribuição nos comentários. Se ficou alguma coisa que a gente não perguntou, não debateu, pode pôr o que você quiser, né? Desde dúvida, sugestão, até polêmica, que a gente está aqui justamente para ajudar o setor, né, cada vez mais a construir esse futuro que todos nós desejamos enquanto sociedade. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!